A GECOM apresenta História no Café da Manhã. Dia 5 de novembro, Dia da Língua Portuguesa. Narração por Marco Febrini. Por volta do século III a.C., muito antes do português existir como o conhecemos, as terras da Península Ibérica eram habitadas por povos celtas. Entre estas nações estavam os lusitanos, que viviam na região onde hoje fica Portugal. Esses povos celtas tinham uma relação íntima com a terra, com seus montes e vales, e uma língua que se fundia com suas tradições e lendas. Mas então, por volta de 200 a.C., vieram os romanos, com seu poder militar e suas ambições territoriais, invadindo e transformando cada pedaço das terras que conquistavam. O povo lusitano resistiu, liderado por figuras como Viriato, o lendário guerreiro que se tornou símbolo de resistência. Ainda assim, o poder de Roma acabou prevalecendo, e os lusitanos foram absorvidos pelo Império Romano. Com essa ocupação, o latim, a língua oficial do Império, começou a se espalhar e a ser incorporada na vida cotidiana dos lusitanos. No entanto, não era o latim clássico, o mesmo das grandes obras literárias e filosóficas, mas sim o chamado latim vulgar, a versão mais simples e falada do idioma, utilizado nas conversas do dia a dia. Esse latim foi se misturando com a língua celta dos habitantes locais, dando origem a uma nova forma de comunicação, uma fusão que era ao mesmo tempo nova e familiar. Ao longo dos séculos, palavras, expressões e sons começaram a se transformar, a se adaptar à geografia social e à cultura daquela região. Era o início do que viria a se tornar o português, um idioma que nascia da mistura de influência e resistência. Em meados dos anos 500, Roma se retirou das terras dos futuros portugueses. A língua portuguesa, então, passou por uma de suas mais notáveis transformações. Tinha início a Idade Média Europeia, e Portugal aprenderia um novo idioma, o árabe. Ano 710. O território que viria a ser conhecido como Portugal passou por mais uma reviravolta histórica, e com ele a sua língua. Desta vez, quem chegou não foram os romanos, mas sim os mouros, vindos do norte da África, com uma cultura vibrante e um idioma poderoso, o árabe. Em pouco tempo, suas influências começaram a se entrelaçar com o latim vulgar, que ainda ecoava entre as colinas e vales da Península Ibérica. Os mouros trouxeram não apenas sua língua, mas também novas tecnologias, conhecimentos em astronomia, matemática, arquitetura, além de sua poesia, um profundo respeito pela ciência e pela sabedoria, e hábitos higiênicos totalmente estranhos aos europeus, como lavar as mãos antes das refeições e escovar os dentes ao acordar. As palavras árabes começaram a se infiltrar no vocabulário do dia a dia, especialmente nas áreas da ciência, agricultura e nos nomes das cidades e paisagens. Termos como alface, alfândega, almofada e alambique foram absorvidos pela língua em formação, palavras que até hoje carregam o prefixo al dos artigos definidos árabes, como um traço da herança mourisca. Mas não era só o vocabulário que os mouros deixaram. Também trouxeram consigo uma visão de mundo, influenciando a arte e a arquitetura, marcando de maneira indelével as bases culturais do futuro idioma português. Este período de dominação e troca cultural durou quase 5 séculos, mas, aos poucos, os reinos cristãos começaram a reconquistar o território. A língua que emergia das batalhas e alianças, conhecida agora como galego-português,
já não era mais nem celta, nem romana, nem árabe, mas uma combinação singular de todas essas influências. Com a reconquista da região, quando Portugal finalmente consolidou seu território como nação independente, teve início a Era das Navegações. Os portugueses atravessaram o Atlântico e invadiram o território que viria a ser chamado de Brasil. A língua portuguesa estava pronta para se transformar mais uma vez. Uma das primeiras línguas que cruzou o caminho dos colonizadores foi o tupi, falado por boa parte dos habitantes da costa brasileira. Em pouco tempo, o português que se falava no Brasil já carregava traços de vocabulários indígenas. Palavras como mirim, canoa, abacaxi, mandioca e tatu passaram a integrar o vocabulário, trazendo uma musicalidade única e um sabor novo ao idioma. Mas a transformação da língua portuguesa no Brasil não parou por aí. Com a chegada forçada de africanos, capturados e trazidos como escravizados, um novo encontro de culturas e línguas se iniciou. O português se entrelaçou com línguas de matriz africana, especialmente as de origem bantu e iorubá, e passou a adotar novas palavras e expressões, como moleque, quilombo e cafuné. Essas influências moldaram a língua e enraizaram uma espiritualidade e riqueza cultural sem paralelo. Cada palavra carregava em si uma história de resistência, um vínculo entre a ancestralidade e uma nova forma de ver o mundo, criando o que hoje conhecemos como português brasileiro. Esse idioma, com raízes celtas, influência romana, inspiração árabe e integração indígena e africana, se tornou uma das línguas mais diversas e complexas do mundo. Em cada canto do Brasil, a língua portuguesa vibra com a herança de todos os povos que contribuíram para a sua formação. Na Anhembi-Morumbi, esse português vivo e pulsante também se encontra nas salas de aula, nos corredores e nas trocas diárias de estudantes que trazem diferentes sotaques e histórias. Aqui na universidade, a língua é mais do que um meio de comunicação. É uma força que une e impulsiona, uma ferramenta para entender o passado e construir o futuro. A Anhembi-Morumbi celebra a riqueza do português brasileiro e a diversidade que o enriquece, oferecendo cursos que fortalecem em cada aluno o orgulho de pesquisar e falar o idioma mais belo do mundo. Porque mais do que uma língua, o português brasileiro é também nossa identidade. Afinal de contas, nas palavras de Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. O História no Café da Manhã é uma produção da AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação do campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi-Morumbi. Roteiro, edição e voz de Marco Febrini, arte por Melissa Borges. Coordenação, professora Fernanda Yarossi. Apoio da Escola de Comunicação, Artes e Design da Anhembi-Morumbi, coordenada pelo professor Miguel Valione. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Café da Manhã.